Olá, alunos, eu sou o professor Rafael Paris, estou aqui novamente para gravar uma videoaula para vocês da disciplina de Fundamentos da Computação do curso técnico Informática para a Internet. Hoje, nessa aula, nós vamos ver alguns fundamentos bem simples, algumas definições e conceitos, mas que são muito importantes para a continuidade de vocês nesse curso técnico. Inicialmente, então, uma introdução, o que é o conceito de informática? Ele pode ser definido como uma ciência que vai estudar o processamento automático das informações por meio do computador. Então, o computador é a nossa peça principal nesse curso e, no caso de vocês, curso técnico Informática para a Internet. Por mais que ele seja voltado para a internet, esses conceitos básicos de computação são muito importantes. Bem, falando um pouquinho rapidamente da história, evolução histórica da informática, eu trouxe aqui uma linha do tempo, tá? Não vou me deter muito a ela, mas é importante que a gente conheça como os componentes evoluíram com o passar do tempo. Bem, inicialmente, os computadores eles eram bem básicos, bem rústicos, que faziam alguns cálculos bem simples. Aí, com o passar dos anos, foram evoluindo e foi inserindo-se a energia elétrica, a eletricidade, através do uso de válvulas, E com o passar do tempo, a ideia é que o tamanho dessas máquinas, foi diminuindo e a capacidade de processar informações foi aumentando. E essa ideia persiste até os dias de hoje. Então, o que há uns 5, 10 anos atrás a gente usava um computador muito grande ou bem maior do que os que a gente usa hoje em dia, No nosso celular hoje tem uma capacidade de processamento maior do que os PCs do início dos anos 2000, por exemplo. Bem, e o que é um computador? Esse computador, então, ele é um sistema, Um sistema ele é composto por mais de uma parte, mais de um módulo, mais de uma peça. Então, no caso do computador, o sistema, ele é formado por vários dispositivos e esses dispositivos têm a responsabilidade de executar, cada um deles, uma função específica para a qual ele foi desenvolvido. E esses dispositivos, de uma maneira bem simples, a gente pode dividi-los ou classificá-los em hardware e software. Então, algumas questões, alguns componentes do computador estarão ligados ao hardware, outros componentes estarão ligados ao software. Mas, além disso, vale salientar aqui que num sistema computacional há outro componente envolvido. Muitas vezes a gente esquece, mas nesses sistemas computacionais está envolvido com uma grande importância os usuários, que a gente no caso chama de peopleware. Então a gente tem um sistema agora com 3 grandes elementos: o hardware, o software e o peopleware. O hardware é aquela parte física, o software é a parte lógica que vai fazer os cálculos e dar os resultados para que os usuários, no caso aqui classificados como peopleware, possam interpretar e achar os resultados esperados. Então, sem esse tripé aqui, essas 3 entidades, a gente não teria um sistema computacional. Por quê? Porque sem o hardware a gente não teria os computadores, os celulares, a parte física, Sem o software não teria o porquê da gente ter o hardware, porque não teria como fazer os cálculos, não teríamos a inteligência nesse computador. E, por fim, sem os usuários não teria importância alguma de se ter essas máquinas, sendo que elas não gerariam resultados para nenhuma pessoa fazer análise ou ter atendido às suas necessidades. Então, são 3 partes muito importantes. Primeira delas, o hardware, como eu já falei para vocês, é a parte física da máquina, onde ela é formada por eletrônicos, que são componentes como placas, fios e chips, Cada componente desse hardware, ele vai ter uma função bem específica. Vou citar um exemplo aqui para vocês. O HD. O HD do computador, ele é um componente de hardware que tem como função específica armazenar os dados que os usuários geraram através do software. O processador é um outro componente físico que tem como função específica fazer o processamento das instruções, das informações dos dados e gerar os resultados. Mas a gente sempre classifica, para facilitar o entendimento, o hardware como entrada, processamento e saída, dividindo os componentes nessas 3 características. Uma de saída muito conhecida e um dos componentes mais conhecidos do hardware de um computador é o monitor.
Qual que é a função específica então do monitor? É responsável por exibir as informações para o usuário. Então aqui eu trouxe para vocês uma série de imagens, né, de elementos de hardware. Vejam todos como todos esses componentes são componentes físicos que a gente pode tocar. Então até tem uma brincadeira, né, que o hardware é aquela parte do computador que a gente pode chutar quando não funciona. O gabinete, muitas pessoas chamam de CPU, mas é uma nomenclatura errada. Na verdade a gente chama de gabinete porque CPU é uma unidade dentro do processador do computador. É essa figura que vocês têm no meio do slide, né? E que vocês podem entender esse gabinete como um dispositivo que é responsável por acomodar todo o hardware do nosso computador, ou grande parte desse hardware. Nesse gabinete, por exemplo, a gente vai ter a placa-mãe, que é considerada o cérebro do computador, né, que armazena os outros dispositivos de hardware. Temos também o teclado, que é para entrar dados, né, digitar as informações, e o mouse, que é o que vai fazer com que a gente selecione, ou que a gente aponte, que a gente clique nos itens desejados. Na sequência, então, vamos ver o software. O software, então, ele é a inteligência desse computador e desse sistema computacional. Ele é um programa. O que é um programa? É uma sequência de instruções. No caso, os programadores escrevem essas sequências que seguem alguns padrões específicos e que vão resultar em algum comportamento desejado. Por exemplo, eu sou um programador, eu vou lá e escrevo um código fonte, que a gente chama, que vai gerar um programa que vai calcular a soma de dois números, ou estou simulando aqui uma calculadora. Então, o comportamento desejado desse meu programa, a partir dessas instruções que eu escrevi, a gente chama de implementação, que eu implementei, então, ele vai gerar um resultado que é somar dois números simples que o usuário vai informar a esse programa. Então vamos pensar aqui, vamos recapitular um pouco. Lá no início eu falei que a gente tem um sistema computacional formado por três entidades, o hardware, o software e o peopleware. Nesse caso, o hardware vai ser o computador onde esse programa está executando, o software é esse programa propriamente dito, né, a calculadora que eu estou simulando, e por fim o peopleware, ele é a entrada, é o usuário que vai fornecer a entrada dos valores e vai ter como resultado o valor somado. Esses softwares a gente pode dividir em dois tipos, software básico e aplicativos. Os aplicativos são aqueles softwares que fazem funções específicas ou que realizam funções específicas, tá? Como, por exemplo, um muito conhecido Word. O Word, ele é um software que permite que a gente digite textos e faça a formatação desses textos e a impressão, né, desses textos. Então, ele é um software aplicativo porque ele tem uma finalidade voltada à área da digitação de textos e formatação de textos. Um outro exemplo poderia ser as planilhas eletrônicas, aqui o Excel ou o Calc da suíte do BR Office, que é a suíte de software livre. Bom, eu trouxe aqui para vocês de novo uma imagem que representa aqui alguns softwares aplicativos, né, que são softwares com finalidades específicas. Temos aqui o Windows Media Player, que é para executar músicas, o Photoshop, que é para edição de imagens, o Norton, que é um antivírus, o GIMP, que é outro para edição de imagens, o Adobe Reader, que é um software para fazer leitura de arquivos PDF e assim por diante. Então a gente tem software hoje que faz que tem software para qualquer funcionalidade que a gente desejar, tá? E os sistemas, os softwares básicos, né, são aqueles softwares que têm uma função primordial nesse sistema computacional. Um exemplo muito grande, muito importante, né, e fácil de ser identificado como um software básico é o próprio sistema operacional. Então, sem o sistema operacional, não teríamos os sistemas computacionais que a gente conhece hoje e como a gente utiliza-os hoje. O sistema operacional mais conhecido talvez seja o Windows, mas existem outros tipos, como o Linux e o macOS, que é para computadores da Apple. E esses sistemas operacionais, eles têm a responsabilidade de organizar todos os recursos de hardware e disponibilizar esses recursos aos usuários e também ao software. Vou dar um exemplo para vocês.
quando a gente vai fazer a impressão de um documento, é o sistema operacional que vai ter a responsabilidade de fazer o chamado da impressora que a gente conectou ao computador. Sem esse sistema operacional não teríamos como alcançar essa impressora. Então ele faz a ponte entre o software, por exemplo, o Word, que a gente mandou imprimir, e a impressora, que é um componente de hardware também. Então os sistemas operacionais têm essa funcionalidade. Aqui, né, eu trouxe para vocês uma imagem de uma interface gráfica do Linux, no caso aqui o Ubuntu, que é uma das distribuições Linux. E aqui não é aula de sistemas operacionais, mas vale a pena destacar que quando é o Windows a gente trata em versões. Então hoje a gente tem o Windows 10, é a versão 10 do Windows. E no caso dos sistemas baseados em Linux a gente tem distribuições. Então a gente tem o Ubuntu como uma distribuição Linux, o Fedora, que é uma outra distribuição Linux, e assim por diante temos outras distribuições. Então essa imagem que vocês podem ver agora, ela é uma distribuição Linux, no caso aqui o Ubuntu. Temos outros sistemas aqui que são básicos e também que são aplicativos. Aí há uma pequena discordância de algumas pessoas, mas a gente pode considerar tanto como básico quanto aplicativo, porque básico, sistemas que já vêm instalados com o sistema operacional, no caso aqui do Notepad, que é um editor de texto, e também como aplicativo se tu instalar um outro editor de texto. Já os processadores de texto são softwares aplicativos, como eu já mencionei para vocês, né? Temos o caso do Word, o caso do Writer, que é um editor de texto da suíte BR Office, né? Que é uma suíte grátis, ou que é um free software que a gente chama, né? Que é um software de licença livre, ou seja, a gente não precisa comprá-lo para poder utilizar, o que não ocorre com o Word. O Word ele é da Microsoft e a gente precisa pagar uma licença para poder utilizá-lo. Temos softwares para apresentação, que são softwares aplicativos que a gente consegue instalar no nosso computador e aí fazer apresentação de slides, fazer apresentação de fotos, por exemplo, como os slides que a gente manda para vocês nas aulas, que são feitos com o PowerPoint, com o Impress do BR Office. Também tem agora o software de apresentação do Google, que permite que a gente faça apresentação na própria internet. Aqui tem um exemplo do Impress, que é um software da suíte BR Office que permite fazer apresentações. Então aqui a gente tem uma área central que é onde a gente vai construir a nossa apresentação, e aqui do lado a gente vai construindo os que a gente chama de slides, que são as páginas da nossa apresentação. Aqui do outro lado a gente pode ver os layouts, ou seja, como se estrutura essa apresentação. A gente também pode colocar animações para deixar mais dinâmica essa apresentação. Um outro tipo de software aplicativo muito utilizado são as planilhas eletrônicas, que permitem, através de tabelas, que a gente faça alguns cálculos e também que a gente apresente dados através da construção de gráficos. Essas planilhas elas são muito utilizadas nas áreas de estatística e matemática, que permitem que a gente tenha o gerenciamento bem interessante das informações numéricas. Também ela permite que a gente utilize fórmulas. Por exemplo, eu vou somar todas as contas que eu tive no mês de dezembro. Então eu vou colocar nessa tabela todas as minhas contas e lá no final eu vou criar uma fórmula para fazer a contabilização do total dessas contas que eu tive no mês de dezembro. Mas isso é só um pequeno exemplo, a gente pode fazer dezenas de outras fórmulas nessas planilhas. Aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês de uma planilha no qual temos vários dados ali e a partir desses dados foi gerado um gráfico que reproduz aqueles dados ali. Tá? Então, eu tenho vários tipos de gráficos de pizza que vão me permitir entender uma porcentagem, por exemplo, 50% dos alunos escolheram fazer determinada disciplina, outros 40% escolheram fazer outra disciplina, e aí eu consigo ver com gráfico de pizza. Mas tem outros gráficos, como gráficos de barra, que me permite acompanhar, comparar, né, elementos de dados e aí ver quem teve mais votos, por exemplo. A gente vê esses gráficos, né, por exemplo, em eleições, e a gente consegue gerar esses gráficos a partir dessas ferramentas como planilhas eletrônicas. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre esses sistemas, até porque vocês têm
uma disciplina só de aplicativos, e aqui eu estou mostrando para vocês que esses softwares que fazem parte daquele sistema computacional que eu mostrei para vocês no início da aula, né? Além do hardware e do peopleware, os softwares eles têm um papel fundamental nesse sistema computacional. Então, sem aquele tripé, a gente não consegue ter um sistema computacional fechado e aí não vai funcionar como a gente espera. E por fim, eu deixo aqui algumas perguntas para vocês, para que a gente tenha um entendimento maior da aula, né? Eu peço que vocês elaborem uma listagem com outros softwares existentes, né? Vamos pesquisar, eu trouxe aqui alguns bem simples para vocês entenderem o contexto dessa aula. E também eu gostaria agora que vocês pesquisassem outros sistemas. Também gostaria que vocês pesquisassem, né? Para entender melhor o que significam os termos software, hardware e peopleware, né? Talvez o peopleware seja novidade agora, né? Que a gente deu nome, né, aos usuários. E, por fim, né, nós vimos que algumas partes do computador, como monitor, gabinete, impressora e outros, né, e eu questiono vocês, gostaria que vocês pesquisassem um pouco quais são os outros componentes de hardware que estão presentes em um computador pessoal, um PC, certo? Por hoje era isso. Bom entendimento a aula para todos. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail que está na tela. Um abraço a todos.